E aí, tudo bom? E aí, como é que foi a semana de estudo? Primeira semana de estudo aqui no Pré-ENEM Uni 2020. A gente está nessa primeira semana, que é uma semana inicial, te mostrando os conteúdos já desde agora até o futuro. Quero te falar que ali naquela primeira aula eu ainda não te conhecia. Agora eu já te conheço muito mais. Estou aqui, acabei de sair da reunião, nessa reunião que a gente começou a se conhecer. Sei que você quer ser engenheiro eletricista, médico, enfermeiro, arquiteto, jornalista, químico, engenheiro químico, enfim, a gente tá aqui, irmão, para te ajudar. E a gente vai te ajudar, a gente espera conseguir te levar para as universidades públicas e privadas desse país. E eu tô aqui, né, te disposto a te ensinar os conteúdos de geografia, as partes de geografia física e química, que são conteúdos que têm um certo tipo de detalhamento e que eles precisam ser levados em consideração aqui na hora que a gente estiver explicando, para que você consiga ter de fato uma base muito mais específica quando você for fazer a prova, né? E o nosso objetivo é que você faça uma prova muito boa, né? Porque a prova é o momento final ali do nosso trabalho. Valeu? Estou aqui hoje para um conteúdo que é muito importante. Você começa a ver aí na tela qual é esse conteúdo: deriva continental e placas tectônicas. Se a gente pudesse categorizar esse conteúdo de uma escala de 1 a 5 de importância para o estudo para a prova do Enem, a gente tem que categorizar esse conteúdo aqui como categoria 5, porque é um conteúdo super importante para a prova do Enem, é um conteúdo que tem um certo tipo de frequência na prova do Enem, e essa frequência vai gerar, essa frequência geralmente ela não é só na prova do Enem, ela é uma frequência em distintos vestibulares particulares, né, das universidades do Brasil, FUVEST, Unicamp, enfim. Esses vestibulares eles levam em consideração este conteúdo, né, que é de bastante importância. E não só esses vestibulares, como o Enem também. E hoje a gente vai entender esse conteúdo. Por isso eu quero que você faça suas anotações, escreva no seu caderno suas dúvidas. Se você não conseguir entender a partir da aula de hoje, se você quiser mais informações sobre esse conteúdo, procure os nossos monitores, marque um horário com os nossos monitores. A gente tem 4 monitores de geografia que eles estão dispostos a te ajudar também. São monitorias individuais de 30 minutos, então procure eles que eles vão te ajudar a resolver questões e a entender melhor o conteúdo. Então o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é deriva continental e placas tectônicas. Antes da gente começar esse conteúdo, eu preciso revisar alguns conteúdos que a gente aprendeu na última aula, e eu preciso reforçar outro aspecto que a gente aprendeu na última aula. Quais são esses aspectos, professor? Na última aula eu te falei que a crosta é formada por silício e alumínio, que seria a camada cial. Já o manto, eu te falei que ele é formado principalmente por silício e magnésio, ou seja, a camada acima. E o manto se divide em duas partes, a parte do manto superior e a parte do manto inferior, assim como o núcleo se divide em duas partes, o núcleo exterior e o núcleo interior, só que o núcleo é a camada NiF, formada principalmente por níquel e ferro. O que eu quero falar com isso é que eu também te falei que existe a litosfera e a astenosfera, mas eu não te expliquei o que é litosfera e o que é astenosfera. E eu vou te explicar isso agora, porque eu esqueci de dar outros detalhes para vocês. Mas essa primeira parte é uma parte mais de complemento. Não que o que a gente aprendeu na última aula não valha, tá, gente? Tá totalmente certo. Só que a gente vai complementar ainda mais esses conceitos para que você consiga ter de fato uma prova muito melhor. Observa só. Aqui a gente tem esse esquema que vai te ajudar bem melhor. Olha aqui a crosta. Deixa eu colocar um laser para que você consiga observar melhor. Aqui a gente tem a crosta formada por silício e alumínio, camada cial. A gente tem o manto superior e o manto inferior, camada acima, formado por silício e magnésio. E a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno, formado por níquel e ferro, camada NiF. Ok. Aí aqui você já está vendo outra estrutura, né? Litosfera, crosta, astenosfera, manto superior, mesosfera, né? Manto inferior, e a endosfera, que corresponde aos núcleos. Professor, o que isso significa? Por que você está me trazendo essa informação agora? Essa informação ela é importante para a nossa aula de hoje, mas é uma informação também de complemento. Quando eu falo que uma camada é cial, quando eu falo que uma camada é cima e quando eu falo que uma camada é NiF, eu estou falando da estrutura química que ela é formada. Ou seja, a camada crosta ela é formada por material químico
silício e alumínio. A camada manto, ela é majoritariamente formada por silício e magnésio, ou seja, sua matéria química é silício e magnésio. E a camada núcleo é formada por níquel e ferro, ou seja, a matéria química é níquel e ferro. Ok, então essa divisão é uma divisão quanto à estrutura química. A litosfera, a astenosfera, a mesosfera e a endosfera, elas são divisões físicas. Professor, qual é a diferença? Você está tentando me endoidecer? Não. A estrutura química, ela vai levar em consideração a matéria química. A estrutura física, ela vai levar em consideração o estado da matéria. Observe, a litosfera é uma parte dura. Meu vigia do bairro já começou aqui cedo, gente. A litosfera é uma parte dura. A astenosfera é uma parte pastosa e a mesosfera também é uma parte pastosa. E aí eu já te trouxe essa informação na última aula. Qual é essa informação, professor? Que a astenosfera, ela é uma camada da Terra que tem a temperatura beirando 1000 graus Celsius, enquanto a mesosfera é muito mais quente. Então a astenosfera é uma parte mais fria do manto e a mesosfera é uma parte muito mais quente. E a endosfera, que corresponde aos núcleos que o planeta tem: núcleo externo e núcleo interno, núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. Professor, continua aquelas descontinuidades aqui? Sim, essas descontinuidades elas continuam. Gente, o que eu só trouxe para vocês aqui é só uma divisão, ou seja, a divisão física, né, que vai classificar a litosfera, a astenosfera, a mesosfera e a endosfera, ela só leva em consideração o estado que a matéria está, ou seja, o estado da matéria naquela determinada camada. E aquela determinada camada, ela tem matéria química. E essas matérias químicas que eu falei para vocês: silício, alumínio, silício, magnésio, níquel e ferro. É só essa classificação, né, que um leva em consideração, né? Quando você ouvir CIMA, CIAL e NIF, a gente está falando de estrutura quanto ao componente químico. Quando a gente fala de litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera, a gente está falando de modificação do estado da matéria. E continua as descontinuidades. Observe, entre a crosta e o manto, a gente tem a descontinuidade de Mohr-Sieck. Entre o manto e o núcleo externo, a gente tem a descontinuidade de Gutenberg, e entre o núcleo externo e o núcleo interno, a gente tem a descontinuidade de Lerman. É só isso que eu precisava que vocês entendessem, mas o que eu quero é que vocês coloquem na cabeça de vocês na aula de hoje. A astenosfera, ela tem temperatura mais fria em relação à mesosfera. Por que a gente precisa colocar isso na cabeça, professor? Porque a gente vai entender o movimento que acontece aqui no manto da Terra, que ele origina um rolê que a gente vai aprender hoje na aula. Bom, a aula de hoje eu já falei para você que é sobre a deriva continental e as placas tectônicas. É um conteúdo muito interessante, é um conteúdo que ao longo do tempo sofreu algum certo tipo de repulsa pela comunidade científica, tanto geológica quanto geográfica, quanto física, quanto química, enfim, era um conteúdo que as pessoas nem queriam colocar, nem queriam falar sobre. Mas hoje a gente vai falar sobre porque não foi provado, mas especula-se que exista essa divisão. O que eu quero te falar é que até o século XVI, por exemplo, a gente tinha mapas que eles eram mais precisos às formas reais que a superfície da Terra detinha. O que isso quer dizer, professor? Que antes do século XVI, até o século XV, a gente não tinha tecnologia suficiente para desenhar ou para representar a superfície terrestre de maneira mais precisa em mapas. Ou seja, a gente usava bastante da nossa percepção, né? Só que a partir do século XVI, a tecnologia foi chegando. E essa tecnologia fez com que a gente tivesse aproximações muito mais reais da superfície terrestre nos mapas. Por que você está falando isso, professor? Porque até o século XVI, durante o século XVI ou a partir do século XVI, quem fazia os mapas, as pessoas que utilizavam desses mapas, né, os cientistas e a classe cientista como um todo, eles começaram a perceber uma coisa: que a Terra parecia um quebra-cabeça,
que a Terra, que os distintos continentes que a gente tem na superfície terrestre, eles têm um encaixe muito perfeito. E eles observavam muito isso entre o continente africano e o continente sul-americano, que existia um encaixe muito perfeito. Porém, as ideias ali não eram tão grandes, o pessoal tava nem aí, né? Então, teve que vir século XVI, XVII, XVIII, XIX e século XX para que começasse a existir assuntos sobre isso. Professor, estou viajando. Lá em 1913, século XX, a gente tem os estudos de um meteorologista chamado Alfred Wegener. Wegener era alemão. Em um dia em sua casa, ali repouso em seu ambiente, senhoras e senhores, ele estava observando um mapa. Quando ele observou o mapa, ele resolveu cortar este mapa. Ele queria cortar todos os continentes e resolveu brincar de quebra-cabeça. Ele resolveu brincar de quebra-cabeça ali na sua casa mesmo, no seu descanso, e ele observou que todos os continentes sim se encaixavam. E que esses continentes todos geravam um supercontinente, a qual ele chamou de Pangeia. Pangeia, do grego, todas as terras. E esse continente, essa massa única que estava na superfície terrestre, se chamava, o oceano que era envolto a essa supermassa se chamava Pantalassa. Ou seja, segundo Wegener, em 1913, ele colocou que todos os continentes, há um tempo atrás, faziam parte de um único continente. Como isso, professor? O Wegener estava o quê? Usou tóxico? Não sei. Vamos entender isso? Vamos entender isso de forma mais clara? Trouxe aqui essa imagem para vocês, olha só. Ou seja, Wegener falou que há 225 milhões de anos atrás, cerca de 225 milhões de anos atrás, no período perniano da era paleozoica, existia um supercontinente denominado Pangeia e que esse supercontinente tinha um oceano único chamado Pantalassa. Segundo os estudos do menino Wegener, ao longo do tempo, estes continentes começaram a se dispersar. A Pangeia, então, seria a Terra-mãe, a porção-mãe. E os outros continentes, os continentes que a gente tem hoje em dia, seriam derivados da dispersão ou da repulsa deste continente grandão. Posso falar assim, né? Vamos lá. Aí ele foi estudando e ele observou que no período Triássico da era Mesozoica, há cerca de 200 milhões de anos atrás, existiu uma separação desse supercontinente, formando um continente a norte chamado Laurásia e um continente ao sul chamado Gondwana. Isso no período Triássico da era Mesozoica. Let's do it! Não para por aí. Lá no período Jurássico da era Mesozoica, há cerca de 150 milhões de anos atrás, esse continente começou a de fato se dispersar. Observe você, a gente já tem a separação mais expressa da África com o continente sul-americano, a gente já tem a formatação aqui mais específica da Austrália e da separação da Austrália com a Antártida, aqui o continente que hoje corresponde à Índia já em ascensão. Ok. Ali no período Cretáceo da era Mesozoica, há cerca de 65 milhões de anos atrás, a gente já tem uma configuração muito mais parecida com a configuração que a gente tem hoje, né? A separação mais expressa do planeta, a gente já tem a separação total da África, da África, da América do Sul, né? A separação da Antártida da Austrália, da América do Norte com a Europa, enfim, até os períodos de hoje que formariam o continente, as porções continentais que a gente tem hoje em dia. Ok, professor. E aí, como é que ele pensou isso? Cara, ele pensou o seguinte: velho, se todos os continentes, se no mapa todos os continentes eles podem estar juntos, como é que eu vou provar isso? Então ele foi além, velho. Ele foi procurar evidências que comprovassem que a teoria dele estava certa. Que sim, que de fato, em algum momento, os continentes estavam todos unidos e por forças que ele ainda não sabia qual era,
esses continentes começaram a se dispersar. Professor, quais foram as evidências que ele colocou em jogo? Aqui na minha mesa, coloque as evidências dele para que eu consiga aceitar isso. Irmão, eu vou colocar. Ele encontrou alguns fósseis, senhoras e senhores. Ali na região que hoje corresponde a Namíbia, na África, e a região que hoje corresponde a Santa Catarina, aqui no Brasil, ele encontrou um certo bichinho, um lagarto ou largato. Lagarto ou... não sei, ele encontrou esse bichinho, vamos chamar de calango. Ele encontrou esse calanguinho aqui na região de Santa Catarina, no Brasil, que tinha a mesma linhagem genética, o mesmo DNA do bichinho encontrado lá na África, lá na Namíbia. Ele foi além. Ele fez estudos do solo e ele pôde observar que em determinadas regiões, ele analisando ao solo, ele percebeu que alguns solos em tempos atrás viveram em localidades de umidades muito grandes. Porém, nos dias atuais, nos dias atuais que eu digo ali em 1913, eles estavam situados em zonas semiáridas ou áridas. E o inverso também. Ele encontrou regiões que tinham características semiáridas que hoje, naquele tempo, estavam em regiões úmidas. E aí, irmão, ele foi para além, ele pensou mais. Ele encontrou, senhoras e senhores, na Antártida, um fóssil de uma orquídea que é de origem aqui do norte da América do Sul. Aí ele pensou, velho, não pode. A única explicação é que sim, de fato esses blocos continentais estavam unidos. Não é possível, velho, é muita evidência. É muita evidência. Mas a sociedade científica ela era muito escrota, como diz o Wegener. Velho, os caras não acreditavam, os caras não davam moral pra ele. Pra você ter ideia, um dos poucos caras que davam moral pra teoria do Wegener era um sul-africano, um geólogo sul-africano da Universidade de Joanesburgo, que ele falava, ele dava moral, falava que sim, que possivelmente, de fato, tenha existido um supercontinente. Era uma das poucas pessoas que davam moral para essa teoria, porque a comunidade científica como um todo, ela não acreditava, porque ele não conseguia responder uma questão muito básica, que é: qual força existiu para que houvesse essa repulsa? Que força fez com que os continentes ao longo dos anos se separassem? Você me falou, menino Wegener, que os continentes estavam juntos, que eles se separaram. Como? Me explica. Você só me mostrou fósseis, mas você não me explicou como eles se separaram. Irmão, se nem Wegener conseguiu explicar, você imagine eu. Não, agora eu sei explicar porque eu estudei, sei o conteúdo e você vai já entender já vai entender o rolê. O fato é que em 1930 o menino Wegener morreu. Ele morreu de hipotermia, não pôde provar a sua teoria. Ele não conseguiu provar, mas ele tinha convicção que de fato sim existiu esse processo de repulso dos continentes, ele morreu com essa convicção. Ele morreu inclusive em uma expedição na Antártida. Ok? Então esse processo de não agrado à classe científica com a obra do Wegener era tão grande que esse trabalho dele ficou engavetado por 60 anos, senhoras e senhores. Você imagina você estudar a sua vida inteira, um rolê, para ninguém acreditar em você, e esse trabalho ficar arquivado por 60 anos. Professor, por que 60 anos? Porque no final dos anos 60, dois americanos, chamados Robert Palmer e Donald Mackenzie, retomam esses estudos. Como, professor? Como eles voltaram a esses estudos? Eles estavam em uma expedição que estava mapeando o fundo dos oceanos, mapeando ali o fundo do Oceano Atlântico. Sabe o que eles encontraram ali nesse processo de mapear o fundo dos oceanos? Eles encontraram uma enorme fenda no meio do Oceano Atlântico, entre o continente africano, entre o continente sul-americano. Aí, cara, isso não é possível. What is going on? Eu nem falei essa frase certa, sei lá. Mas o que tá acontecendo? E aí eles pensaram, o menino Palmer e o menino Mackenzie. O que tá acontecendo, gente? E aí
foram lá, né? Não sei se eles foram, mas conseguiram captar uma massa dessa fenda que estava ali no final, no meio do continente atlântico. Eles levaram para o laboratório e identificaram que a matéria coletada ali naquela fenda era mais jovem que as bordas dos dois continentes. Eles puderam notar então que estava acontecendo alguma dinâmica que eles ainda não conseguiam explicar. Que dinâmica é essa? O que está acontecendo? Eles perceberam isso, né, que essa massa era muito mais jovem, então eles começaram a perceber que o planeta Terra estava abrindo, mas que existia alguma coisa que estava preenchendo ali aquela fenda que se abria. E aí eles começaram a perceber as atividades vulcânicas, que essa abertura que o continente estava sofrendo, ele só poderia ter motivos de pressão interna do planeta. O planeta estava sofrendo uma pressão muito grande, e essa pressão só poderia vir por meio de troca de calor e troca de densidade. Professor, você já tá muito louco. Como assim? Seguinte, eles deduziram por meio de observação das atividades vulcânicas, por meio de observação que em regiões que tinham muitas montanhas existiam atividades vulcânicas muito intensas, que essas regiões elas tinham essas atividades que eram frutos de pressões internas do planeta, e que essas pressões internas do planeta elas poderiam ser oriundas de troca de calor e troca de densidade. Como assim? Uma coisa que a física vai colocar como corrente de convecção. Professor, o que é corrente de convecção? Eu não posso te explicar isso aqui agora. Não, eu vou te explicar isso aqui agora. Mas eu não posso te explicar aqui onde eu tô. Eu preciso ir pro núcleo da Terra. Cata eu no núcleo da Terra. Eu tô quente, irmão, eu tô quente. Minha temperatura varia de 3.000 a 6.000 graus Celsius, assim, ó. Brincando. 3.000 a 6.000 graus Celsius. Professor, você falou que eles estavam sofrendo uma troca de calor e uma troca de densidade. Vamos relembrar uma coisa, um rolê físico. Um rolê físico que é muito importante a gente ter nesse momento aqui da nossa aula. Quando um corpo se resfria, quando um corpo é superaquecido, as moléculas começam a se agitar. Este corpo ele vai começar a perder densidade. Esse corpo vai ficar mais leve. Esse corpo ele tende a flutuar em qualquer meio que tenha qualidade pastosa ou líquida. Quando um corpo é resfriado, ele começa a ganhar peso, ele começa a ganhar densidade, ele começa a ser mais denso, ele tende a descer em um determinado fluido pastoso ou líquido. Grava isso na sua cabeça. Lembrando que eu sou o núcleo da Terra, minha temperatura aqui é de 6.000 graus Celsius. Tira print dessa parte aí agora. É importante que você tenha isso no seu caderno, no seu computador, nos seus estudos, porque esse aqui é o movimento que vai explicar que como é que é o nome do cara? Alfred Wegener nossa, velho, eu chamei o cara de Wagner, PQP. Que Wegener não estava errado. Observe o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Caneta. Você vai concordar comigo que aqui, esses carinhas que estão aqui perto de mim, eles vão ser superaquecidos. Você concorda também comigo que aqui o manto, ele é uma parte de rocha derretida em estado pastoso. Você concorda também comigo que a astenosfera é a parte mais fria do manto? Ok, concordamos nesses tópicos, vamos lá. Então, se esses caras que estão aqui, se essa porção de magma que está aqui, de rocha derretida que está aqui, ela está sendo aquecida, eu te falei que quando um corpo é aquecido, ele tende a perder densidade, ele tende a ficar mais leve. E se o corpo tende a ficar mais leve em um meio fluido, ele vai o quê?
senhoras e senhores, ele vai subir. Se ele chega à astenosfera, que é uma região mais fria do manto superior litosférico, do manto superior astenosférico, se ele chega nessa região, ele vai começar o quê? Se resfriar. Se ele começa a se resfriar, um corpo resfriado ele começa a ganhar densidade. Se ele começa a ganhar densidade, significa que ele está começando a ganhar peso. Ele vai... Se um corpo ganha peso em um meio fluido, ele vai o quê? Se resfriar, ganhar peso e vai descer. Se ele desce, esse corpo que é sólido, né, que ele é mais endurecido, ele vai chegar próximo ao núcleo, lembrando que eu sou o núcleo, minha temperatura é de 6.000 graus Celsius. Ele chegou aqui perto de mim, vou fazer o quê? Vou aquecê-lo. Ele vai o quê? Um corpo aquecido perde densidade, num espaço fluido ele tende a flutuar. Chegando na astenosfera, ele vai o quê? Exatamente. Ganhar peso, ganhar densidade e vai voltar. Observe que é um ciclo. É um ciclo que acontece no manto de perca de densidade, de ascensão, de ganho de densidade, de depressão, de subducção, e é um processo que vai acontecendo constantemente em várias localidades do interior da superfície terrestre. Observe então que eles puderam notar que essa zona de superaquecimento e superresfriamento do material magmático colocava em condição de corrente, que é o que a gente vai conhecer como corrente de convecção mantélica. Entre essas correntes a gente vai ter uma zona de pressão, e essa zona de pressão vai fazer com que a superfície seja rachada, seja furada. Se a superfície é furada, ela vai ficar o quê? Fragmentada. Sendo fragmentada, a superfície vai seguir o fluxo da corrente. Observa aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês verem de maneira melhor. Olha assim, olha aqui, apagar só esse aqui. Observa aqui. A corrente foi fragmentada. Olha a corrente seguindo o fluxo dela para cá. Olha onde a placa está seguindo o fluxo dela. Olha aqui a corrente seguindo o fluxo para cá. Olha onde a placa está seguindo o fluxo. E foi isso que o Wegener não conseguiu explicar, senhoras e senhores. Existem atividades internas do planeta que movimentam a superfície, a parte mais superficial do planeta Terra. E que essa parte superficial ela tem movimentos diferentes em distintas localidades do espaço terrestre. Então, é isso que movimentava, é isso que ocasionou o movimento de repulsa do supercontinente, né, do Pangeia até hoje. Ok? E aí esses estudos eles foram seguindo e eles observaram que as placas seguiam esses movimentos distintos e que esses movimentos distintos eles são diferentes e que eles podem ser explicados de maneira que eles têm resultados diferentes aqui na superfície terrestre. Antes da gente começar aos tipos de placa, eu só quero te mostrar o seguinte. Olha essa outra imagem que eu trouxe aqui para ti, meu Deus, belíssimo. Olha só o núcleo aqui. Olha aqui a camada sendo superaquecida, perdendo densidade, subiu, ganha, se resfria, ganha densidade e volta. Olha aqui a camada sendo superaquecida, perdendo densidade, se resfria, ganha densidade, volta. Olha aqui a fenda se abrindo, olha aqui a placa seguindo o fluxo, olha aqui outra placa seguindo um fluxo totalmente diferente, um fluxo oposto. Ok? Vamos agora para os tipos de placa. E é isso que é interessante agora a gente observar. Os tipos de placa, eles seguem o movimento das correntes de convecção. Olha só. Existem 3 tipos específicos de placas tectônicas, né? São as que a gente vai estudar, né? São as placas em movimento divergente, são as placas em movimento convergente e são as placas em movimento transformante. Professor, explica.
Pelo amor de Deus. Observe, placas em sentido divergente, elas definem a zona de construção da crosta terrestre. Placas em sentidos convergentes, eles definem a zona de destruição da crosta. Placas em sentidos transformantes, onde existem falhas transformantes. Professor, ainda não entendi nada. Você tá muito louco aí, eu não entendi absolutamente nada. Calma, arroba, vamos te explicar. Placas em sentido divergente, quando duas placas traçam um movimento de distância uma das outras, ou seja, quando duas placas estão se dispersando de si uma das outras. Olha aqui, eu sou uma placa, eu sou outra placa, eu estou em movimento de dispersão, em movimento divergente. Observem aqui, provoca o nascimento de uma nova crosta oceânica, bom falar isso, crosta oceânica. Aqui eu trouxe uma imagem para você observar de maneira mais simples. Olha só, a gente tem aqui um esquema de crosta da parte oceânica, a gente tem um oceano. Observa que essa placa segue um movimento diferente dessa placa. Observe o seguinte, nesse movimento diferente das placas, a gente vai gerar uma fenda. Essa fenda a gente vai ser denominada como rift. Rift, né, é o nome dessa fenda que se abre. É essa fenda aqui que está se abrindo no centro, no meio do Oceano Atlântico, entre a África e o continente sul-americano. É essa fenda aqui que foi estudada pelo Palmer e pelo Mackenzie. Ou seja, essa fenda ela vai sofrer 3 estágios principais. A primeira é a abertura dessa fenda, que nós vamos chamar de rift. Esse rift vai ser preenchido com material magmático, ou seja, o interior da fenda vai ser preenchido com a matéria vinda do espaço do manto terrestre, né? Aqui a gente vai ter um relevo muito mais jovem do que as bordas do continente, né? Porque aqui a gente é um relevo recém-formado. Esse distanciamento, ele é um distanciamento de 1 centímetro, né? Cerca disso aqui, a 3 centímetros por ano. Mas de acordo com geólogos, de acordo com a ciência geológica, esse distanciamento é muito rápido, ou seja, está se distanciando a muito rápido, mas tenha na sua mente que esse distanciamento, né, de placas divergentes, o distanciamento geralmente é de 1 a 3 centímetros por ano. 1A, né, não significa que é 1 centímetro ou 3 centímetros, é entre 1 e 3 centímetros. E o surgimento de uma nova porção superficial, né, no caso aqui uma porção superficial oceânica. Entendido? Então as placas divergentes, ela tem um movimento de repulsa. Movimento de repulsa. Minha mão ficou estranha, mas ok. Ok? Entendido? Ok. Esse tipo de placa tectônica, ele se dispersa um do outro, formando uma nova crosta oceânica, né? Eles abrem uma fenda, essa fenda é denominada de rift, e esse rift é preenchido com material magmático. Valeu? Placas em sentidos convergentes. A placa em sentido convergente, ela está em sentido de colisão. Quando duas placas têm sentido de atração, quando elas estão sendo pressionadas umas às outras. Elas podem ser de 3 tipos: placa oceânica com oceânica, placa continental com continental, placa continental com oceânica. A gente precisa entender aqui um fator que é importante. No encontro de placas convergentes, senhoras e senhores, a placa mais densa ela vai sofrer um processo de subducção para o manto da Terra, e a placa menos densa ela vai subir para a superfície terrestre. Ok? Olha só, placa densa, placa menos densa, ou seja, entrou, subiu. Essa zona aqui, que é uma zona, né, onde a placa está, né, soerguindo, vai existir cadeias de montanha. Você quer um exemplo de cadeia de montanha causado por placas em sentido convergente? Cordilheira dos Andes, Himalaia, Alpes. Esses 3, mas tem outros, eles são
eles são originados de movimento de placas convergentes, quando uma placa está subindo a superfície terrestre e ela vai formar um novo tipo de relevo superficial do planeta. Ou seja, é uma placa que molda, que forma um novo relevo aqui na superfície terrestre. Ok? Essa cadeia de montanhas, daqui a pouco eu vou explicar, vou mostrar para vocês melhor. Essa cadeia de montanhas é chamado de cinturão orogenético, um processo de orogênese. Orogênese sendo o processo de surgimento de novas formas de relevo. Ok? Próxima. Movimento convergente entre placas continentais cria uma chamada zona de metamorfismo, sendo responsável por dobramentos, terremotos, construção de relevo e atividade vulcânica. Aqui os vulcões eles entram em erupção devido à pressão exercida entre as placas, né? Uma placa está subindo, outra placa está descendo. O planeta precisa eliminar essa pressão que tem interna dele, e essa pressão ela vai gerar essas erupções aqui na superfície terrestre. Lembrando que vulcões eles não só estão em zonas de placas convergentes, existem os hotspots, que são fendas que se abrem na superfície terrestre, né, e liberam material magmático até formar vulcões, ok? Isso é assunto para outra aula, não é um assunto que vai te interessar agora, você precisa entender isso. Que as placas tectônicas em sentidos convergentes, a mais densa tende a ir para o manto da Terra, a menos densa tende a subir. Quando sobe, essa placa que sobe a superfície terrestre, ela vai formar novas formas de relevo. Essas novas formas de relevo é um processo denominado de orogênese, cinturão orogenético. Aqui na América do Sul, um grande exemplo disso Cordilheira dos Andes, mas a gente tem o Himalaia, a gente tem os Alpes. Aqui, você quer um exemplo de divergente? A gente tem Falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos. São duas placas em sentidos diferentes, estão se distanciando, ocasionaram uma fenda que foi preenchida por material magmático. Valeu? E o último tipo de placa tectônica é a placa tectônica de sentido transformante. A placa de sentido transformante, ela não ocasiona um certo tipo de movimentação do relevo ou construção de novas formas de relevo ou de nova porção material na superfície terrestre, mas elas são bem chatinhas porque elas ocasionam o quê? Atividade vulcânica e atividade de terremoto, ou seja, abalos sísmicos. Ou seja, quando essas placas se movimentam, elas estão em movimento horizontal, elas provocam os meus amigos terremotos, né? E quando elas são movimentadas em oceanos, né, em quantidades enormes de água, elas geram o quê? Tsunamis. Para finalizar esse assunto, bora ver este esqueminha aqui para vocês. Antes, observe o seguinte: placa de sentido convergente separa, placa em sentido transformante se desliza e placa em sentido convergente se junta. Convergente, transformante, divergente, transformante, convergente. Divergente, transformante, convergente. Ok? Olha aqui. Vambora. Aqui um exemplo de divergente. Aqui um exemplo de convergente. Divergente, convergente. Divergente entre convergente entre uma porção oceânica com uma porção continental. Olha o que eu falei para vocês. Olha aqui esse cinturão orogenético ocasionado pelo soerguimento de placa tectônica e liberação de massa magmática, senhoras e senhores. Belíssimo! Olha aqui um rift sendo aberto. Então, se eu tenho rift, eu tenho sentido divergente. Olha aqui, vocês conseguem notar aqui? Acho que eu não consigo dar um zoom agora. Eu consigo dar um zoom. Olha aqui, observe aqui o sentido transformante, placas em sentido
em movimento horizontal, uma está indo para cá, outra está indo para cá, que gera tsunami, terremoto, abalos sísmicos em geral. Olha aqui um sentido convergente em zona oceânica, gerando ilhas vulcânicas. Olha aqui um hotspot, ou seja, quando existe uma fenda aberta entre uma crosta, mas ela não necessariamente é uma placa tectônica, quando a Terra está abrindo um espaço para liberar pressão, para liberar matéria magmática. Essas localidades são conhecidas como hotspot. Valeu? Vamos conhecer agora os tipos de placas tectônicas que a gente tem no globo terrestre. Olha só, a gente tem essas todas: placa do Pacífico, placa norte-americana, placa euroasiática, do Irã, arábica, placa africana, sul-americana, de Nazca, antártica, indo-australiana, Filipinas, do Pacífico. Meu pai, olha aqui como eu falei para ti. Quando duas placas tectônicas convergentes se juntam, elas formam cadeias, cinturões orogenéticos. Olha aqui, meu amigo Andes, né? Olha aqui, a gente tem placas em sentidos convergentes também. Aqui em sentidos divergentes, euroasiática e norte-americana, a africana com a sul-americana em sentidos divergentes. Aqui a placa indo-australiana com a placa da Antártica também em sentidos diferentes. E a placa do Pacífico com a placa indo-australiana em sentidos convergentes. Senhoras e senhores, tirem um print deste rolê, porque é importante que vocês tenham essa noção. Vocês não precisam, senhoras e senhores, decorar todas as estruturas todas as placas tectônicas que existem no mundo. Vocês precisam decorar, né? Não decorar, vocês precisam ter em mente que a gente está em cima de uma placa tectônica, que o Brasil está em cima de uma placa tectônica, e que por esse motivo a gente não tem tanto abalo sísmico, a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcões, a gente não tem, porque a gente está no meio de uma placa tectônica, né? Mas se a gente for para a borda dessa placa tectônica, a gente tem uma parte chamada cinturão orogenético, ou seja, uma cadeia de montanhas, que é a Cordilheira dos Andes. Valeu? Bora de exercício pra gente finalizar essa aula? Essa aula de hoje foi boa, hein? O planeta Terra apresenta um sistema natural totalmente equilibrado. A isostasia geológica nos apresenta que tudo criado proveniente a ações internas do planeta é retirada por processos externos ao planeta. Esse equilíbrio é causado por intemperismos químicos e físicos. Os sistemas de coesão do relevo são responsáveis por este equilíbrio geológico. Com base nas teorias de placas tectônicas, a corrente formadora de relevo superficial terrestre ou seja, ele falou que a Terra é equilibrada, que tudo que a Terra produz, ela vai também consumir, para que exista um equilíbrio perfeito. E ele quer saber qual é o tipo de corrente formadora, senhoras e senhores, de relevo superficial terrestre. Sempre atento nas questões, no que as questões estão pedindo. Ele está querendo saber corrente formadora de relevo superficial. E eu te falei que a corrente que forma relevo superficialmente é a corrente convergente, com consumo de placa. A placa mais densa vai para a superfície para o interior, e a placa menos densa sobe formando cinturão orogenético. Vamos acelerar que meu tempo está acabando. Placas tectônicas convergentes, a qual dão origem a novas formas de relevo por meio de seus processos de consumo e ascensão de placas internas. Exemplo, Cordilheira dos Andes. Nem precisamos ler as outras. Belíssima! O movimento ocasionado pelo choque de placas tectônicas Nazca e Sul-Americana ocasionou o surgimento de... Olha só, eu falei que a gente está em um processo de convergência com a placa de Nazca. E eu te falei que formou ali uma cadeia de montanhas. Qual cadeia de montanhas é essa? Irmão, você tá sabendo tudo. Você é um bichão mesmo, né? Pelo amor de Deus, eu ia falar palavrão. Cordilheira dos Andes, ótimo. Next. Geocientistas estimam que a cada ano o Himalaia cresça a cerca de 4 milímetros de altura. É um fenômeno imperceptível aos olhos humanos, mas que ocorre há milhões de anos, contribuindo para a formação dessa importante estrutura geológica. O movimento tectônico responsável pela formação das cadeias de montanhas como o Himalaia é conhecido por movimento tectônico. A gente está falando de movimento tectônico convergente. Aqui ele não falou sobre o movimento tectônico, ele falou sobre o tipo. Então, orogênese.
Eu quero só mostrar isso aqui, gente. Olha aqui a falha de San Andreas aqui para vocês. Bom, nossa aula está acabando. A gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, procure seus monitores para que exista um melhor entendimento do conteúdo. Tchau!